Bom dia, minha gente! Segundamos aqui, iniciando a semana, iniciando novembro. E o nosso tema hoje é aprenda a não desistir. E quem vai falar sobre isso hoje é uma pessoa que antigamente, acho que a coisa que eu mais fazia era desistir das coisas. E justamente porque eu aprendi a como parar de desistir, é que eu resolvi fazer essa live aqui hoje. Porque o que eu mais vejo é pessoas desistindo dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos e pior, dentro disso de si mesmas. E isso é muito triste. Então eu quero que tu aprenda a nunca mais desistir de nada do que tu quer fazer e muito menos de ti mesma. E bom dia, meninas, bom dia, Araci, bom dia, Daia. E as pessoas, elas não desistem porque elas são fortes. Elas desistem porque, aliás, elas não param de desistir porque são fortes. Elas param de desistir porque elas aprenderam o valor de ir ajustando a sua rota. Como é que a gente faz para ajustar a rota, então, e parar de desistir? E aí eu quero que tu pare e pense aí agora, olhando para tua vida, se tu sente que às vezes tu não quer desistir, mas tu não sabe mais como continuar. E aí, por não saber mais como continuar, tu acaba desistindo. É ou não é assim que acontece? Mas hoje eu quero te mostrar. Gente, tem um pelinho aqui no meu olho me incomodando. Acho que é um pelinho do pincel. Hoje eu quero te mostrar que tu não precisa recomeçar do zero toda vez. E que tu não precisa mais desistir de ti mesma quando o processo começa a ficar pesado. Porque sim, tem partes aí do processo que ele é, né, mais pesado, mais desafiador, mais difícil mesmo. Que tu precisa ali colocar um pouco mais de força, vamos dizer assim. Só que talvez tu esteja naquela sensação de que tu tá se esforçando muito, estudando, tá até fazendo aí o que tu sabe que tu precisa fazer, só que nada muda. E aí talvez tu tá aí postando conteúdo e esse conteúdo não engaja, as pessoas não te respondem. Aí tu começa a duvidar de que tu nasceu pra isso. Tu começa a duvidar de que aquilo ali é pra ti. E, gente, eu falo isso e lembro lá do meu início. E não é nem meu início como mentora, tá? Meu início em várias coisas que eu tentei fazer e não deram certo. O que acontecia? Eu começava na maior empolgação, pensava, agora sim eu vou abraçar o mundo, eu vou ter tal resultado, e eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E eu começava ali naquela empolgação, naquele fogo do início. Quando as coisas começavam a apertar, quando eu tava ali fazendo, e via que o resultado não tava vindo, o que eu fazia? Eu pensava, epa, peraí, acho que isso aqui não é para mim. Eu vou desistir disso aqui, eu vou fazer outra coisa porque não adianta. E assim eu fazia. Eu desistia e ia buscar outra coisa para fazer. Só que esse ciclo se repetiu várias vezes.
Porque eu começava super empolgada, fazia, não vinha o resultado ali no tempo que eu achava que tinha que vir, pensava, não é pra mim, vou pra outra coisa. E assim eu ia. Sabe aquela pessoa que fica pulando de galho em galho? Era eu. Quando que isso mudou? Quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento, que eu resolvi olhar para mim, para as minhas dores e buscar me conhecer melhor, mais especificamente quando eu entendi que as pessoas eram diferentes, o que funcionava para algumas não funcionava para todo mundo, e eu comecei a me conhecer e entender como eu era, o que funcionava para mim. Em palavras claras aqui, quando eu entendi que existia temperamentos humanos e eu entendi o meu, tudo fez sentido para mim. Por quê? Eu entendi o porquê que eu começava na maior empolgação, o resultado demorava para vir, não é nem que demorava, né? Na minha cabeça demorava, porque para mim o resultado já tinha que vir ali logo. Fiz, quero o resultado. E aí eu entendi a minha tendência a desistir das coisas. Quando eu entendi isso e eu aprendi a lidar com isso, eu nunca mais desisti de nada. Não é à toa que, depois de passar por esse processo, eu me apaixonei por isso e resolvi que eu queria ajudar outras pessoas a sair desse lugar. Porque aí eu desisti de tudo, eu procrastinava, tava sempre frustrada. Fazia e não chegava em lugar nenhum. Mas, porque eu aprendi a não desistir mais, que hoje essa live está acontecendo. E aqui não é só sobre tu te conhecer, mas eu te afirmo que pra mim foi o ponto mais forte e que de fato me fez sair do lugar que eu tava. Mas talvez tu ainda não passou por esse processo e vamos começar pelo ponto de partida de que a gente tá aqui hoje. Talvez tu não teve ainda a oportunidade de passar por um processo como esse para de fato entender como tu funciona e saber até o porquê que tu desiste das coisas. Porque o motivo pelo qual eu desistia, que no caso era falta de conhecimento sobre mim, de entender como eu funcionava e a tendência que o meu temperamento tinha de realmente desistir diante daqueles desafios, que pra mim mudou tudo, né? Depois que eu entendi, conheci, aprendi a gerenciar isso, eu nunca mais desisti. Mas talvez os pontos que eu vou te trazer aqui já vão te ajudar a hoje, dentro da realidade que tu tá, no contexto que tu tá, tu entender que desistir não é a melhor opção e tu não vai mais desistir. Então, se vocês me perguntassem, se hoje tu tivesse que passar por um processo pra se entender e parar de desistir ou parar de fazer e não ter resultado, eu ia te indicar análise de temperamento, que é o primeiro passo. Mas, fora isso, vamos seguir aqui os pontos que eu trouxe pra ti. Tem muita gente que ama o que faz e mesmo assim tá pensando em desistir. E talvez seja o seu caso. Aí eu quero que tu pare e pense aí. Tu tá fazendo algo que tu gosta? Que tu ama? E mesmo assim tu já pensou várias vezes em desistir? Conta aí pra mim. Se tu ama o que tu faz, se tu gosta, se tu já sabe ali o que tu precisa fazer, mas talvez o resultado não veio ainda como tu queria, talvez tu não tá tendo o retorno que tu imaginava no tempo que tu imaginava, e tu já pensa ou já pensou aí várias vezes em desistir. Me conta. Quem tá aqui, já aconteceu? Já, né? Eu tenho certeza que já. Gente, passar isso pela cabeça passa até na minha às vezes. E é natural do ser humano. A diferença é que eu aprendi a lidar com isso. Quando isso acontece, eu já identifico o porquê que eu estou com esse pensamento
e já resolvo ali. Já era assim. Pois é. Até comigo acontece, como eu falei pra vocês. Mas a diferença é que eu aprendi a gerenciar isso. Vamos dizer, é natural do meu temperamento ter essa tendência a querer desistir quando as coisas não estão como eu gostaria. Mas porque eu aprendi a gerenciar isso, isso não acontece mais. Então, diante dos fatos, eu não desisto mais, porque eu tenho muita clareza, né? Do que eu tô fazendo, do caminho que eu tenho para percorrer, de onde eu quero chegar, do preço que eu preciso pagar para chegar naquele resultado que eu quero, ponto. Desistir não é uma opção e nunca vai ser. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui hoje? Independente do lugar que vocês estão. Muitas vezes, né, Denise? Com certeza, todos nós sentimos isso, gente. E é comum. Eu diria até que é natural. Por que é natural? Porque dependendo ali do teu temperamento, de como tu vai ter essa tendência a querer desistir quando as coisas não estão como tu gostaria. Porém, se a gente ficar desistindo, a gente nunca vai chegar no objetivo que a gente quer. Nada vai pra frente. E, gente, às vezes o que tu quer, a gente não pode se iludir muito. Às vezes o que tu quer que dê certo, não é nem aquilo assim, as pessoas romantizam muito, né? Eu queria saber qual é o meu propósito, qual é a minha missão, e aí sim, quando eu descobrir, as coisas vão dar certo. O teu propósito é o que tu escolher fazer, ajudar outras pessoas e decidir que tu não vai desistir até que isso dê certo. Ponto. A gente complica demais as coisas e fica esperando, sei lá, descer um anjo do céu e te dizer assim, esse é o teu propósito. Isso não vai acontecer. O nosso propósito é aquilo que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas e que a gente está disposta a fazer. Isso é o nosso propósito. A gente escolhe. Gosto de fazer isso aqui, tenho vontade de fazer isso aqui. Ok, eu decido fazer isso aqui até dar certo. E no caminho eu vou ajudar muitas pessoas. Ponto. É muito mais simples do que a gente faz. Mas o que eu quero que tu entenda aqui? Vamos pegar aqui a realidade, tá? Comecei a trabalhar, sei lá, sou terapeuta. Vou usar o exemplo de terapeuta, tem bastante terapeutas aqui que me acompanham. Comecei a falar do meu trabalho aqui no Instagram. Comecei a fazer conteúdo. Talvez até comecei a fazer live, não sei. Só que eu tava ali, eu fiz 15 dias certinho, todo dia eu apareci nos stories, eu fiz conteúdo. Só que daí ninguém curtiu, ninguém interagiu, ninguém comprou nada de mim. E aí eu começo com aquele sentimento de, isso não vai dar certo. Pra começar, tu recém começou. Tu tem muito o que aprender, o que ajustar e o que melhorar. Até que de fato tu consiga chamar a atenção das pessoas, provar para as pessoas que elas podem confiar em ti para comprar de ti. E, gente, isso não é sobre nós. É sobre nós também, é sobre a nossa entrega, é sobre o nosso caminho, o nosso aprendizado, os ajustes que a gente vai fazendo ali, as melhoras que a gente vai fazendo na nossa entrega, no conteúdo, no geral. Mas as pessoas precisam de um tempo para acreditar na gente, para confiar na gente, para comprar da gente. E aí, pensem comigo que se tu tiver realmente clareza, tu vai mudar totalmente a tua percepção. Primeiro, comecei a fazer conteúdo faz 15 dias, ninguém curtiu. O Instagram talvez nem entregou o teu conteúdo para as pessoas. Por quê? Porque tu começou agora, normal. As pessoas nunca te viram na vida. Não é 15 dias vendo o teu conteúdo que elas vão começar a interagir, muito menos a comprar de ti. Realidade, gente. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos o tempo que a gente leva até que uma pessoa comece a nos seguir,
Comece a acompanhar nosso conteúdo. Comece a confiar na gente pro tempo que elas vão comprar da gente. Pode demorar até 1 ano. Mas assim, no mínimo 6 meses. No mínimo. Se tu tiver com tudo ajustado. Bom dia, Lu. Se tu tiver com tudo ajustado. Como é que tá com tudo ajustado? Cheguei no teu perfil, gostei do que vi, comecei a acompanhar. Daí pra frente, em média, elas demoram 6 meses no mínimo pra comprar de ti. De 6 meses a 2 anos. Agora, talvez o teu conteúdo, o teu perfil nem tá tão ajustado assim. Às vezes a pessoa chega ali, olha a tua bio, nem entende o que tu faz direito e ela nem vai ficar. E aí o tempo vai ser ainda muito maior. Então a gente tem que ser realista. Com tudo isso aí claro na tua cabeça, agora voltamos aqui pro nosso assunto sobre desistir ou não. Concorda comigo que se tu fizer ali 15 dias de conteúdo e não tiver resultado nenhum, é normal? Não faz sentido nenhum tu desistir ainda, porque não deu nem tempo das coisas começarem a acontecer. Começamos desse princípio. Mas agora eu quero aprofundar um pouco mais aqui contigo. Eu quero que tu pense o seguinte, tá? E eu vou usar outro exemplo aqui. Vamos supor que tu decidiu fazer uma dieta. Tu começou a fazer uma dieta e aí tu tá fazendo tudo certinho ali. Sei lá, faz 1 mês já, tu tá seguindo tua dieta, tudo certinho. Já até tá começando a ver algum resultado. Lá pelas tantas, surge, sei lá, um final de semana com aniversário, com festa, com vários eventos aí, que tu acaba indo e meio que chuta o balde aí na tua dieta. Aí na sexta, sei lá, te convidam lá pra ir comer uma pizza, aí tu come pizza, toma refrigerante, come uma sobremesa. Aí no sábado tem aquele aniversário e aí tu vai no aniversário e de novo, aí é churrasco, é doce, é bolo. E tu chuta o balde de novo. Lá no domingo tu pensa assim, ó, meu Deus, chutei o balde sexta, sábado. Ah, azar. Alguém te convida pra fazer alguma coisa no domingo, pra comer de novo, um monte de coisa ali que tu sabe que não faz parte da tua dieta, tu vai de novo. Cenário, chutou o balde 3 dias, tá? O que muda daqui pra frente? O que tu vai decidir fazer com esse chutar o balde? Segunda-feira, tu vai pensar assim, quer saber? Chutei o balde 3 dias aqui, eu vou largar essa dieta, porque dieta não é pra mim, azar. E aí tu desiste da dieta, aí tu desiste da dieta. Ou, e aqui eu quero que seja a mentalidade que tu vai ter agora. Tu pensa assim, bom, chutei o balde sexta, sábado e domingo. Não tem o que fazer. Foi. Hoje eu vou retomar a minha dieta e vou seguir fazendo tudo certinho aqui. Agora eu quero que vocês imaginem esse cenário dentro de 1 ano. Concorda comigo que se tu chutou o balde 3 dias e desistir da tua dieta dentro de 1 ano, tu não vai ter os resultados que tu gostaria? Agora, se tu chutou o balde 3 dias e na segunda tu decidiu retomar a tua dieta, dentro de 1 ano, esses 3 dias não vão mudar em nada os teus resultados, porque tu vai ter os resultados do mesmo jeito. Esses 3 dias aí, ó, não vão fazer diferença nenhuma. Segue sem culpa, retoma e vai lá ter os seus resultados. E eu dei o exemplo da dieta aqui, mas agora eu quero que tu leve aí pra dentro do que tu quer ter resultado hoje. Vamos dizer que tu quer vender o teu trabalho aqui no Instagram. E aí, tu tava ali 1 mês, postando, fazendo conteúdo, tudo certinho, buscando melhorar. Sei lá, aconteceu algum BO aí na tua casa, brigou com o marido, filho teve problema, tu ficou doente, não sei. E aí tu ficou ali, sei lá, 1 semana sem postar nada. O que tu vai fazer quando a poeira baixar?
Aí lembra do exemplo da dieta. O que ele vai fazer? Ah, fiquei ali uma semana sem postar. Ou fiquei postando esse tempão e ninguém interagiu, não tive resultado nenhum. Ah, isso aqui não é pra mim, vou desistir. Ou tu vai ter essa mentalidade de não, fiquei uns dias sem postar, ou postei uns dias ali e ainda não tive resultado. Dane-se, vou retomar aqui, vou continuar da onde eu parei, vou entender o que eu preciso melhorar e vou continuar. Concordam comigo que, de novo, dentro de um ano, essa uma semana que tu não postou e que tu não fez nada, ou esse período que tu fez conteúdo ali e ainda não teve resultado, dentro de um ano, se tu continuar ajustando, melhorando e continuando, tu vai ter resultado. Mas, caso tu desista, não. Então, o que eu quero que tu leve hoje dessa live? O título da live é qual? Aprenda a não desistir. A partir de hoje, tu nunca mais vai desistir do que tu escolheu fazer. Tu vai retomar. Toda vez que algo der errado, toda vez que tu tiver que fazer alguma pausa, por qualquer motivo que seja, tu vai retomar. Retomar. Não é desistir e começar algo novo, começar de novo. Retomar de onde tu parou. Só que aí tu tem que ter muito claro aqui que tu precisa retomar o quanto antes, né, gente? Porque dependendo do que tu faz, dependendo do que for aqui, uma coisa é tu parar 3 dias, uma semana e retomar. Outra coisa é tu ficar 3 meses parada naquilo que tu quer fazer. 3 meses pode ser que dentro de um ano sim faça muita diferença. Porque além do tempo que tu perde, além de perder ali o time, né? Tu também vai te frustrar muito nesses 3 meses. E a parte emocional nos sabota muito. Então, pra te retomar vai ser muito difícil. Mas entenda que toda vez que tu retoma, tu não recomeça do zero. Tu recomeça de onde tu parou. Então, quanto antes tu retomar, melhor, menos prejuízos tu vai ter. Mas eu quero que tu tenha essa visão a longo prazo mesmo. Agora, eu quero que tu pare, que tu olhe aí pra tua vida, depois dessa conversa aqui que a gente teve, e eu quero que tu pense, que tu se pergunte. Se tu tiver papel e caneta aí, eu queria até que tu anotasse, porque eu quero que depois tu reflita e responda. O que você precisa ajustar hoje e não desistir? Olha aí pra tua vida, pros teus objetivos, pras coisas que tu quer realizar. E se responde. O que tu precisa ajustar hoje e não desistir? O que tu precisa talvez retomar? Entender o que tu precisa aí melhorar, ajustar. E não desistir. Gente, o desistir, ele é emocional. Só que a gente não pode e não vai conseguir ter resultados trabalhando só com o nosso emocional. O ajustar, o retomar, ele é racional e estratégico. Então é exatamente isso aí que tu precisa aprender a fazer. Parar de se deixar ser dominada aí pelas tuas emoções e começar a, de fato, ter inteligência emocional de fazer o que precisa ser feito independente do que tu estiver sentindo. Isso é inteligência emocional. Tem uma live que eu fiz sobre isso. Eu não lembro que dia foi. Acho que o título era o que é inteligência emocional de verdade. É alguma coisa assim. Mas inteligência emocional é quando tu, independente do que tu está sentindo, tu vai lá e faz o que precisa ser feito. Inteligência emocional
é quando tu não deixa mais o que tu sente te parar. Muitas pessoas pensam que inteligência emocional é tu não sentir e conseguir fazer o que precisa fazer, mas não. O sentir é algo natural e não tem como a gente evitar isso. O que tu tiver que sentir, tu vai sentir. O que tu não pode é deixar que esse sentimento, essa emoção te paralise, te pare. Então, talvez o que tá te parando aí e trazendo essa vontade de desistir, às vezes é de fato coisas aí que tu tá passando. Às vezes tem desafios aí na tua casa, na tua família, não sei. Mas o que tu quer precisa ser mais forte. E quando tu entende isso, porque daqui a pouco o que tá te pegando aí é justamente o que eu falei ali no início. Eu tô aqui fazendo conteúdo, tô dando o meu melhor, mas ninguém interage, ninguém me chama, eu não tô vendendo. É desconfortável? Mexe com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, isso mexe. Só que se tu tem a clareza de que faz parte do processo e talvez demore de fato até 1 ano para te começar a ter resultados, não é o que a gente quer. A gente tá aqui sempre pensando em estratégias, em melhorar para te ter esses resultados mais rápido. Mas cada um tem um tempo e tem toda essa questão também das pessoas te conhecerem, né? A gente fala que o processo de venda é como se fosse um namoro. Então, como é que é quando a gente começa a namorar alguém? Primeiro, tu precisa... a pessoa te chama a atenção. Aí tá. Aí olhando aqui pro Instagram, a pessoa chegou no teu Instagram, viu teu perfil, te chamou a atenção. Aí ela vai escolher se continua te conhecendo ou não no namoro. No Instagram a mesma coisa. Ela chegou no teu perfil porque chamou a atenção, ela vai chegar na tua bio e vai decidir se ela continua ali te conhecendo ou não. Que nem no namoro. Aí, ok. Chamou a atenção, resolveu que quer te conhecer mais. Agora ela vai começar a te observar, te conhecer um pouco mais. E vai ali um tempo. Até que essa pessoa, de fato, decida namorar. Confie um pouco mais. Decida noivar. E casar contigo, demora algum tempo? Não demora? A venda é a mesma coisa. O casamento é a venda. Quando ela decidir que ela pode confiar em ti, que tu é a pessoa certa, que ela pode casar, ela vai comprar. E esse tempo pode demorar alguns meses. Então, se tu começou agora, ou se tu começou a fazer algo tipo, alinhei aqui, eu vou falar sobre isso no meu perfil, vou começar a fazer conteúdo todos os dias, tu vai começar. As pessoas vão começar a chegar, vão começar a te observar, te conhecer, para depois confiar e comprar. Não dá para vocês querer pular essas etapas. Vai acontecer de alguém chegar no teu perfil, de cara, gostar de ti, confiar. Daqui a pouco tu chegou aqui, viu minha live, nossa, eu gostei do que ela falou, já vi que ela é de confiança, levei fé, vou comprar. Pode acontecer? Pode acontecer, mas vai ser o mínimo de pessoas. A maioria vai precisar desse tempo até confiar em ti, independente do que for. Seja para fechar uma venda, para fechar um negócio, para fazer algo contigo. Então, eu quero que vocês entendam, para que vocês não desistam mais das coisas. Que pontos eu consideraria aqui? Primeiro, busca te conhecer melhor e entender por que tu desiste das coisas. Qual é a motivação que te leva a desistir? Para te aprender a gerenciar isso. Segundo, entenda que existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um projeto, um processo. Existe um processo para as coisas acontecerem e existe um tempo dentro desse processo. E o principal, que é o motivo da live aqui, é que tu precisa entender que a longo prazo, independente do tempo que tu parou ali, do que tu deixou de fazer por alguns dias, no longo prazo,
Se tu não desistir, se tu retomar, não vai mudar no teu resultado final. Então, se tu tem um projeto, se tu tem algo aí que tu deseja muito e por algum motivo tu parou por alguns dias, retoma. Tu não precisa desistir, retoma, ajusta, entende o que tu pode mudar, o que tu pode melhorar, busca ajuda de alguém e continua. E como eu falei, o desistir é emocional, o ajustar a rota é estratégico. Lá dentro do método VMS é exatamente isso que a gente faz. Tem todo um processo ali para ti entender quem tu é, como tu funciona, identificar todas as travas que estão te travando, para te continuar com clareza, com direção. E dentro de um ano, gente, esses dias ali que tu paralisou, eles não vão fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Então, para de parar. Eu quero que tu pare de desistir. Se tu precisar fazer alguma pausa, tomar um fôlego, descansar, que também é muito importante, tá tudo bem. Às vezes a gente precisa tirar um tempo pra gente e não tem problema nenhum nisso. Mas pensa, se essa parada aí é uma parada estratégica, é um descanso, ou é o começo de uma desistência. E não desiste mais. Todas as vezes que tu estiver ali parando de fazer algo, que no fundo tu sabe que se tu continuar, tu vai ter os resultados que tu quer, persista, retome, ajusta aí tua rota e continua. E se tu precisar de alguém para te ajudar nesse caminho, nessa jornada aí, principalmente se tu é terapeuta ou profissional aí da área, as aplicações para o método VMS estão abertas. Quando tu entra lá no formulário para preencher, tem todas as informações de tudo que tem lá dentro do método, o que a gente vai fazer juntas lá. E o que eu te convido a fazer? Principalmente se a live de hoje aqui fez sentido para ti, vai lá e preenche sem compromisso nenhum. Eu vou te chamar para uma conversa e a gente vai entender quais são os teus desafios, o que tu precisa, o que eu tenho para te entregar, se é ou não o teu momento. Se for, a gente segue juntas aqui. Se não for, tu vai receber ali os direcionamentos dessa nossa conversa e nossa amizade continua, tu continua me seguindo aqui, participando aqui das lives, dos conteúdos, para quando for o teu momento, se acontecer um dia, a gente seguir juntas. Mas o que eu quero é que tu entenda que, às vezes, o fato de tu toda hora querer desistir também pode ser porque tu está sozinha. E sozinho, eu sempre falo, né? Sozinho a gente até consegue ir mais rápido às vezes. Mas quando a gente tem alguém para caminhar junto com a gente consegue ir muito mais longe. E com certeza, se tu estiver comigo, se tem uma coisa que tu não vai fazer, é desistir. Porque eu não vou deixar. A partir do momento que tu entra ali num processo comigo, o teu resultado é o meu resultado. E juntas a gente vai ajustando a rota, vai entendendo o que está acontecendo. E o resultado, com certeza, vem muito mais rápido também. Porque quando tu tem alguém que já trilhou o teu caminho, sabe os desafios que vão vir, nesse caminho tu vai aprender o que funciona pra ti, como que tu funciona, quais são as travas ali que a gente vai ter que ir tirando do caminho. Fica muito mais rápido. Então, se tu tá parando toda hora, pensando em desistir porque tu ainda não tem os resultados que tu quer, tá mais do que na hora de tu ajustar a tua rota. E se tu não consegue sozinha, procura alguém para te ajudar. Se esse alguém for eu, vou estar muito feliz, honrada e comprometida aí com os teus resultados. Mas se não for, busca alguém. O que tu não pode mais é desistir. Então, a partir de hoje, desistir não é mais uma opção. Eu quero que todas as vezes tu retome e lembra, no longo prazo,
Esses dias aí que tu não fez nada, que tu chutou o balde, eles não vão fazer diferença nenhuma. Agora, se tu parar, aí daqui a um ano tu vai olhar pra trás e o que vai acontecer? Tu vai te arrepender. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Se esse um ano passar e algumas vezes dentro desse um ano tu chutou o balde, tu vai ter o resultado da mesma forma. Agora, se na primeira vez que tu chutou o balde, tu desistiu, dentro desse um ano, o tempo passou e tu não realizou nada, não teve resultado, não avançou, não evoluiu e vai estar, de fato, frustrada e arrependida. Espero que essa live tenha feito sentido pra ti, pra gente começar a semana aqui focada em nunca mais desistir. Mas a gente vai retomar todas as vezes que forem necessárias. Tá bom, minha gente? Um beijo no coração, fiquem com Deus, uma semana abençoada aí pra vocês. E amanhã estamos juntas aqui de novo. A live de amanhã, deixa eu ver aqui qual vai ser o nosso tema. Mas as lives, uma vai continuando ali na outra. Então, amanhã a gente vai falar sobre o poder da decisão. Então, peguem o gancho de hoje aqui, reflitam, se respondam aí onde vocês estão precisando olhar e ajustar para não desistir. Se em algum momento passou aí na tua cabeça desistir sobre o teu sonho, sobre o teu projeto, não é mais uma opção. Retoma, ajusta e bora pra frente. Beijo, beijo, até amanhã.